Juízes exigem fotos, contas conjuntas e testemunhas para reconhecer união estável e garantir divisão de 50% dos bens. Caro leitor, o acesso ao conteúdo será liberado imediatamente após o anúncio. Decisões judiciais apontam que fotos, contas conjuntas e testemunhas são fundamentais para validar união estável e assegurar a partilha de 50% do patrimônio. A união estável é cada vez mais reconhecida como forma legítima de família no Brasil. Porém, em casos de separação, a ausência de um documento formal pode dificultar o acesso a direitos básicos, como a divisão igualitária dos bens adquiridos durante o relacionamento. Segundo o advogado Bruno Cafler Saviani, juízes têm exigido provas concretas como registros fotográficos, contas conjuntas e testemunhas para confirmar a existência da união. Sem esse reconhecimento judicial, muitas pessoas correm o risco de sair de um relacionamento longo sem proteção patrimonial. O que caracteriza a união estável? A união estável é semelhante ao casamento, mas sem a formalização em cartório. Envolve convivência pública contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família. A lei brasileira assegura que nesse regime, os bens adquiridos durante o relacionamento devem ser divididos em partes iguais, como ocorre na comunhão parcial de bens. De acordo com Saviani, o problema surge quando não há declaração formal da união. O juiz precisa de elementos objetivos para reconhecer a união estável e aplicar a divisão de 50% do patrimônio, explica o advogado. Por isso, reunir provas é essencial para garantir os direitos em caso de separação. Que provas os juízes aceitam? Entre os documentos mais usados para comprovar a união estável estão contas de luz, água e internet no mesmo endereço, contratos assinados em conjunto e registros de aquisição de bens durante o relacionamento. Fotos em viagens, publicações em redes sociais e certidões de nascimento de filhos também servem como indícios. Além disso, testemunhas desempenham um papel decisivo. Pessoas que convivem socialmente com o casal podem confirmar o relacionamento perante a justiça. Para Saviani, esse conjunto de provas fortalece o processo e evita injustiças patrimoniais, o que acontece sem comprovação. Quando não há reconhecimento da união estável, a divisão de bens pode ser contestada. Muitas vezes o patrimônio fica registrado apenas em nome de um dos parceiros, deixando o outro em situação vulnerável. Isso gera disputas prolongadas e, em alguns casos, perda total do direito à partilha. Saviani alerta que a falta de informação ainda é o maior problema. Muitas pessoas acreditam que viver junto já basta, mas sem provas é difícil assegurar direitos, afirma. Video player is loading. Current time 0 hora. Duration. Remaining time. Close. Ele recomenda que casais guardem documentos e mantenham registros de sua vida em comum. Vale a pena formalizar? Segundo especialistas, formalizar a união estável em cartório é a maneira mais segura de evitar conflitos futuros. No entanto, mesmo sem esse documento, é possível proteger-se reunindo evidências ao longo do relacionamento. Essa precaução garante que, em caso de separação, cada parceiro tem acesso ao que é justo, 50% dos bens conquistados. A comprovação da união estável não é apenas uma questão burocrática, mas um mecanismo de justiça e proteção patrimonial. Juízes estão cada vez mais rigorosos na análise das provas, e o descuido pode resultar em perdas irreparáveis. Como reforça o advogado Bruno Cafler Saviani, o planejamento jurídico é essencial para não sair lesado de um relacionamento. E você, acha justo exigir tantas provas para reconhecer a união estável? Já passou por uma situação semelhante ou conhece alguém que enfrentou esse desafio? Compartilhe sua opinião nos comentários, queremos ouvir sua experiência real.